A gente vai pregar hoje em nome de Jesus, tá? O que está escrito aí em Jó, tá bom? Abra sua Bíblia em Jó, capítulo 1. Nós vamos ler o capítulo 1 e vamos ler o versículo 1 e o versículo 5, tá? Jó 1, versículo 1 e versículo 5 é o que nós vamos ler para a honra e glória do Senhor. E vamos dissertar aqui um tema, assimilar um tema muito interessante, tá, pessoal? Como eu já falei, eu nunca preguei sobre isso, mas eu quero trazer para você em nome de Jesus Cristo, tá? O tema, aleluia, é a fragmentação da forma, tá? Fragmentação da forma é o tema de nossa mensagem e nós vamos estudar esse assunto interessante. Jó capítulo 1, versos 1 diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. No versículo 5 do capítulo 1 de Jó, diz assim: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os sacrificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, por dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Amém, pessoal? Põe a mão no seu coração e em nome de Jesus Cristo invoque o nome do Senhor, dizendo: papai, fala comigo, papai, me dê aí a tua palavra, me dê aí, Senhor, o que está para a honra e glória do Senhor Deus poderoso, o que está, poderoso Pai, no teu trono para mim hoje, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pessoal, deixa eu explicar algo para você daqui, tá bom? Esses dias, antes de ontem, eu estava em casa. Em cima desse testemunho aqui, eu quero pregar essa mensagem para você. Eu estava em casa e uma das minhas filhas me mandou uma mensagem, né? Ela estava dentro do quarto e mandou uma mensagem para mim via WhatsApp. E na mensagem ela dizia mais ou menos assim: obrigado, Pai, por o Senhor ser o meu refúgio, por o Senhor estar sempre do meu lado, e sempre que eu preciso do Senhor, o Senhor está lá. Foi basicamente esta a mensagem que minha filha mandou para mim. Depois que ela mandou a mensagem, eu fiquei muito alegre, agradeci ela, fiquei muito feliz, claro, como qualquer pai ficaria. E me veio uma pergunta, presta atenção, deixa o celular de mão, por favor. E me veio uma pergunta bastante interessante. A pergunta que veio para mim foi essa aqui: o que me levou a ser isso com minhas filhas? O que me levou a ficar, a cuidar e a zelar? A primeira resposta que viria seria o amor. Eu amo as minhas filhas. Abaixo de Deus são as coisas que eu mais amo. Mas preste atenção no que eu vou falar aqui. Amar minhas filhas, eu amaria elas em qualquer lugar. Eu amaria elas à distância. Quando eu estivesse com saudade dela, eu mandava uma mensagem, falava que querias vê-la e pronto. Se alguém perguntasse para mim, eu diria assim: não, as minhas filhas não estão comigo porque elas não querem, mas eu amo minhas filhas. Então o que me levou a ficar com minhas filhas? Eu fui pensar e fui analisar sobre isso e descobri que o que fez eu ficar com minhas filhas não foi o amor que eu sinto por ela, mas foi eu saber que era o certo, que era o correto.
Porque eu vou te explicar uma coisa: amar, eu posso amar de qualquer lugar, mas fazer o que é correto, eu só faço se eu estiver no lugar certo. Eu só faço se eu estiver no lugar certo. Então o que leva eu a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa, às vezes não é o que eu sinto, mas é o que eu sei. Às vezes não é o que eu sinto, mas é o que eu sei. É a forma que eu sei que as coisas tem que ser feita da maneira correta. Essa mensagem por tema as fragmentações da forma, existe uma regra existe uma regra na guerra, que é dividir para conquistar. Vamos dividir o inimigo para conquistar. Uma das coisas que mais acontece dentro do homem, dentro da vida do ser humano, é a fragmentação da forma. Toda vez que eu falar fragmentação da forma aqui, eu quero falar da fragmentação do ser. Preste atenção. Eu vou explicar uma coisa para você. Preste atenção nisso aqui. Há 5 formas externas que nós lutamos com todas as forças para organizar essas formas. Você pode prestar atenção que dia após dia nós estamos tentando consertar isso. Eu vou explicar para você qual é essas 5 formas. Presta atenção que eu vou pregar aqui hoje. Eu quero que você aprenda hoje em nome de Jesus Cristo. Família, sociedade, que é o social, finanças e espiritual. Você pode prestar atenção. Aconteça o que acontecer conosco, nós vamos estar tentando organizar a nossa família, nós vamos estar preocupados com a nossa família, nós vamos estar preocupados com a nossa vida social. O que é isso, pastor Nilson? Pagar as contas, pagar os boletos, ter internet em casa, não deixar a energia cortar. Você pode olhar que nós vamos estar sempre tentando estar entronizado dentro da sociedade. Presta atenção que eu vou falar para você. Sim, isso aqui é regra, é básica. Eu preciso estar dentro da sociedade, eu preciso estar convivendo com as pessoas, eu preciso, certo? A outra fragmentação, a outra divisão é o financeiro. Eu vou falar um pouquinho sobre o financeiro para você, certo? A gente passa a vida todinha tentando consertar a nossa vida financeira. Pagar uma conta aqui, pagar outra conta acolá, fazer dinheiro entrar, fazer dinheiro sair. E a gente pergunta: por que, pai, que é que nós não prosperamos? Esse dia eu estava ouvindo um vídeo de uma pessoa aqui, e a pessoa fez essa pergunta: meu Deus, por que que as pessoas estão calejadas de frequentar a igreja e elas não prosperam financeiramente? A resposta é: igreja não existe para prosperar ninguém financeiramente. Igreja existe para consertar almas. Igreja existe para as pessoas ficarem bem. Igreja existe para fazer a pessoa se reconciliar com Deus, para fazer a pessoa ficar bem com Deus, não é com a sua vida financeira. Agora escuta uma coisa, mas eu vou falar um pouquinho sobre vida financeira. Eu vou falar um pouquinho sobre vida financeira. Às vezes a gente pensa que a solução da nossa vida financeira está no valor que a gente ganha. Presta atenção que eu vou pregar aqui. Está no valor que a gente ganha. Se Deus me desse um salário de 12 mil reais, eu estaria bem. Eu conheço pessoas que chegaram a ganhar 12 mil reais por mês e viviam mais endividado do que eu. Então o que faria aqui, pastor Nilson, para resolver essa questão financeira? Fazer harmonia. A harmonia não é entre o que você gasta e entre o que você ganha. A harmonia é entre a sua emoção
e entre o que você ganha. Presta atenção que eu vou explicar para você. Presta atenção. Se eu ganhasse R$1.500, 1.500, e eu precisasse, para mim, eu me sentisse bem, eu me sentisse satisfeito, eu me sentisse realizado, só com R$1.000, e os R$500 eles sobrassem, e eu deixasse eles para lá, e se você ganhasse R$10.000, mas para você estar satisfeito, para você estar contente, para você estar feliz, você precisasse de R$10.500, daqui um ano como é que você estaria? Todo endividado. E daqui um ano como é que eu estaria? Por que, pastor Nilson, que eu quero que minha vida financeira fique boa? Porque na verdade o que eu quero é ser feliz. Presta atenção, vai ser interessante o que eu vou falar aqui. O que eu quero é ser feliz. O que é felicidade, pastor Nilson? Presta atenção, humanamente falando, o que é felicidade? Humanamente falando, o que é felicidade? Presta atenção, escuta eu aqui. Felicidade é você estar no lugar que você quer, com quem você quer, na hora que você quer, fazendo o que você quer. Quer que eu repita? Eu vou repetir de novo, presta atenção. Felicidade é você estar com quem você quer, no lugar em que você quer, na hora em que você quer, fazendo o que você quer. Por isso que o dinheiro, ele dá símbolo de felicidade. É porque o dinheiro, ele compra tempo. O dinheiro, ele compra local. O dinheiro, ele compra o quê? É por isso que a gente quer tanto dinheiro. É por isso que a gente quer tanto ter dinheiro. Porque dinheiro, ele dá essa liberdade para nós. Isso aqui, humanamente falando, fisicamente falando, isso aqui é fisicamente falando. Mas tudo que eu quero é felicidade. Agora escuta só. A pessoa, quando ele não compreende isso, presta atenção. A pessoa, quando ele não compreende isso, ele busca a felicidade dele no prazer. Ele busca a felicidade dele no prazer. Como é que funcionaria isso aqui? Funcionaria assim, ó. Ele ganha e gasta, ganha e gasta, ganha e gasta, ganha e gasta. Toda vez que ele está gastando, ele está buscando prazer. Ele só vê prazer aí. Mas existem outros tipos de prazeres na vida. Prazeres a longo prazo, como por exemplo o prazer da realização, o prazer da conquista, o prazer da solidez, o prazer da firmeza. São outros prazeres, o prazer da vitória. Mas não, eu troco a minha felicidade, que é a ideia realmente de eu estar onde eu estou, com quem eu quero estar, na hora que eu quero estar, fazendo o que eu quero. Quando isso acontece comigo? Muitas vezes quando eu estou dentro da minha casa com minhas 3 filhas. Eu não preciso estar em outro lugar. Eu não preciso estar na Disney. Eu não preciso estar no reality show, no banho, gastando dinheiro. Eu só quero estar com eles, com as pessoas que eu amo. Presta atenção que eu estou pregando aqui. Mas a igreja, ela sabotou isso. A igreja, ela acredita, ou ela ensina para você, na atualidade, que você só precisa de dinheiro, que você precisa usar a tua fé
para você ter dinheiro, porque você acredita que o dinheiro vai trazer para você a bendita da felicidade. E a felicidade humanamente falando, você está com quem você quer estar, no local em que você está, fazendo o que você quer fazer. Isso aqui é felicidade. Então eu não preciso sabotar minha felicidade de hoje, imaginando que amanhã vai ter algo melhor para mim. Não, eu quero estar aqui, nessa igreja, pregando o evangelho. Paguei valor para vir para cá, tive uma despesa para vir para cá, porque eu queria estar aqui, eu quero estar aqui. Então você muitas vezes não consegue ser feliz, porque você não imagina onde é que você está, e você não consegue valorizar o onde você está. Eu vou explicar sobre isso para você. Eu vou falar sobre isso para você no nome santo de Jesus Cristo. Então eu quero a minha felicidade. Presta atenção. Eu quero ser feliz. Eu quero a minha felicidade. Aí as igrejas falam: usa a tua fé, tu vai ganhar dinheiro. Não importa com o próximo, o que importa é você. Se você está crescendo, se você está sendo importante, o dinheiro vai te trazer liberdade. Mentira, o dinheiro aprisiona. O dinheiro aprisiona. O dinheiro tranca. O dinheiro fecha. O dinheiro tira a liberdade. Porque a liberdade aqui, eu vou dizer de novo, é eu estar com quem eu quero estar. E se eu administrasse uma empresa talvez multimilionária, eu não estaria aqui nesse lugar com quem eu quero estar. Então vamos dizer, o dinheiro ele prende, o dinheiro ele tranca você. Mas deixa eu falar algo para você. Onde é que está a verdadeira felicidade? Aí vem a quinta forma. Você precisa se preocupar com a sua vida espiritual. Então o que acontece aqui? Tem gente que se preocupa com a vida espiritual demais. Tem gente que só acredita que é espiritual se estiver em cima do monte orando 24 horas. Tem gente que só acredita que é espiritual se viver dentro de uma igreja por toda a eternidade. Tem gente que acredita, tem gente que acha que só depende, que só precisa da vida espiritual. Então é o seguinte para ele: você está servindo a Deus na igreja? Você está sendo obreiro? Não. Então você não é espiritual. Isso é mentira, tá, pessoal? Isso é engano de Satanás. Nós encontramos pessoas que não serviam a Deus dentro de igreja e que eram sim pessoas de Deus. Então a ideia aqui é: onde é, o que eu vou fazer da minha vida? Onde é que eu vou estar? O que eu estou fazendo lá? Lá onde eu estiver fazendo. Seja eu trabalhando, seja eu empreendendo, seja eu construindo, seja eu realizando, lá eu vou ser espiritual. Eu não preciso subir em cima do monte para ser espiritual. Muita gente não consegue, nem um terço disso que eu estou falando. Às vezes ele é de dentro da igreja, de dentro do barulho, de dentro da zoada, do reteté, como falou o Chagas aqui no começo. Mas a vida social dele é uma vergonha. Deve para todo mundo, compra e não paga, é caloteiro. Às vezes a vida familiar, a saúde familiar dele é uma derrota. Ele é uma bênção dentro da igreja. Quando ele chega dentro de casa, ele é um inferno com a esposa. Às vezes ele é uma pessoa dentro da igreja, uma pessoa de família, mas a saúde dele é uma vergonha. Porque é igual porco, só pensa em consumir. Vamos lá. Deixa eu explicar uma coisa aqui. No livro de Jó, nós encontramos um homem que morava na terra de Ur dos Caldeus. Eu vou explicar uma coisa para você. Nós cristãos, nós vivemos, preste atenção, durante o dia em que você se entendeu por gente, você vive trabalhando a sua vida social, a sua vida familiar. Eu tenho que ajeitar meus irmãos, eu tenho que ajeitar minha família, você vive trabalhando a sua vida financeira durante todo o tempo que você tem. Preste atenção, eu preciso ganhar dinheiro porque eu tenho que pagar a conta.
Eu preciso, você vive, quando você conheceu Jesus Cristo, você vive dentro da igreja, dizendo: papai, eu preciso de ti. Então você percebe que essas 5 formas, ela te desfragmenta, ela te separa. Quando você está na sua empresa, você é funcionário. Quando você está no hospital, você é paciente. Quando você está na prefeitura, você é contribuinte. Quando você está dentro da igreja, você é cristão. Deixa eu fazer uma pergunta para você, e eu quero que você responda no seu interior. O que você é? O que você é? Deixa eu explicar uma coisa para você. Se na sua mente não saiu a palavra cristão, eu sou cristão. Se na sua mente não saiu a palavra, eu sou um servo de Deus, você está errado. Porque eu vou provar na parte B dessa mensagem que você tem uma maneira de unificar o seu ser. Essa forma externa que está fragmentada, espalhada, ela pode se unir. Se você valorizar o que é mais forte, se você valorizar a sua real identidade. Qual é a tua real identidade? Eu sou servo de Deus. Eu estou trabalhando lá na empresa, mas eu sou um servo de Deus. Eu estou no hospital, eu estou, aleluia, me tratando da saúde. O médico disse para mim que minha situação é feia, mas eu lembro que eu sou um servo de Deus. E eu digo para o médico, a última palavra não sai da sua boca, sai da boca de Deus, porque eu sou um servo de Deus. Eu quero que tu entenda que nessa fragmentação, eu quero que tu entenda que nessa confusão que você está nela, sem saber o que você realmente é, correndo, quando o problema é na família, você corre para a família. Quando o problema é social, é o seu nome, você tenta, vamos dizer, calar as fofocas que fizeram com o seu nome. Quando o seu problema ele é financeiro, você corre para conseguir quitar suas contas. Eu quero que você entenda que a sua vida espiritual, a sua posição diante do Senhor, ela é a base disso tudo. Presta atenção como eu vou provar isso no versículo 5. No versículo 5 de 1 Jó, presta atenção o que vai acontecer ali. A Bíblia fala que Jó era o que ele era na presença de Deus. Mas toda vez que os filhos de Jó cumpriam dias fazendo seus banquetes, eles iam lá, a Bíblia fala, tá aí, ele ia lá e santificava os seus filhos. A palavra santificar aqui é separar, é recolher. Você entende que nesse momento a família de Jó, ela estava sendo desfragmentada, ela estava sendo distanciada. Parecia que os filhos dele estavam indo para outro rumo. O que Jó fazia? Jó ele ia lá e puxava. Vem para cá. Vem para onde? Para os pés do Senhor. Aleluia. Vem para onde? Para os pés de Deus. Vem ser cristão. Aleluia. Vem ser servo de Deus. Vem se santificar. Vem para cá. Daqui tu vai se tornar o que Deus designou que tu vai se tornar. E se tu tiver um dia na mesa de um juiz julgando um caso, lá terá um cristão. Então você vai perceber aqui que é a forma que foi desfragmentada, que foi espalhada, que levou você à confusão, ao desespero, sem você saber o que fazer da sua vida. O Senhor está dizendo assim: é hora de unificar essa forma, para que você possa, presta atenção no que a Bíblia fala, chegar à estatura de um varão perfeito, um varão unificado. Então eu falei das formas externas, eu falei do que está fora,
dos problemas do seu dia a dia. Eu falei, eu preguei. Eu estou com medo de pregar essa mensagem. Essa mensagem ela é profunda, ela é séria, e eu não tenho sabedoria o suficiente para pregar ela, mas eu quero dissertar ela em nome de Jesus Cristo. Eu falei das 5 formas externas, eu falei da parte de fora, eu falei do que você estava vivendo fora. Agora eu vou falar das 5 formas internas que foram desfragmentadas, que foram espalhadas, levando você à confusão. Produzido pelas formas externas, mas levando você à confusão, levando você a dizer assim: não dá para me ser cristão, não dá para me ficar na presença de Deus, eu não consigo, o que está acontecendo comigo? Escuta, dentro de você, preste atenção, eu vou trocar a palavra forma aqui por agentes. Dentro de você existe 5 agentes. Eu vou explicar para você aqui, ó. Existe o agente passivo. O que é o agente passivo? O agente passivo aqui é o eu normal. Normal. Presta atenção. É o eu normal. Normal, estou normal. Minha vida está normal. Acordo bem. Falo com meus parentes, não tenho confusão, não tenho briga. Estou bem. Vamos lá? Esse agente normal, ele está dentro de todo mundo, mas tem outros agentes que eu vou mostrar para você. A psicanálise chama de recalque. Aqui já começa a ficar ruim. O agente recalcado, que é aqueles pensamentos que está dentro de você e não sai. Aqui já começa a ficar ruim. Poxa, eu não paro de pensar em fulano, eu não paro de pensar naquele problema, eu não paro, aquilo me incomoda, aquilo trabalha em mim. Eu vou falar de outra gente para você, presta atenção. Eu vou falar de outra gente para você. O pior agente de todos. Estou terminando. Eu vou falar do agente dominador, o agente agressivo, aquele agente que te irrita. Eu conheci uma mulher que ela disse um dia para mim assim: tem dia que eu amanheço com raiva até de mim mesmo, eu amanheço zangado até comigo mesmo. Eu fico olhando, hoje eu olho e imagino o que tem dentro da cabeça, o que tem dentro da mente de uma pessoa dessa. Porque esse agente dominador, que é o agente pensante, o agente agressivo, que fica lhe perturbando, e por causa da sua perturbação você perturba os outros, por causa da sua agonia você agonia os outros, e você não para pensar que é só você que está se agredindo, é só você que está agredindo a si mesmo, e que esse agente é dominador. Esses dias um rapaz chega para mim e fala: me ajuda, o Senhor disse que ia me curar, me ajuda com os meus pensamentos, me ajuda com os meus pensamentos. Eu virei para ele e falei assim: deixa eu explicar uma coisa aqui, presta atenção que isso é muito importante. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Quando você procura um psicólogo, o psicólogo ele entra na tua vida para te consertar. Ele vai ver onde é que estão os teus defeitos e vai dizer para tu se corrigir. Presta atenção. O foco do psicólogo é você. Então o psicólogo vai falar assim: ó, você precisa perdoar fulano para você se libertar. Mas o foco sempre é você. O psicólogo ele fala assim: ó, você precisa valorizar a vida por causa de você, para você se dar bem. Só que o evangelho é o contrário. Aleluia, Jesus. Você pode olhar no evangelho que tudo que o evangelho fala para ti é por causa do próximo. Glória a Deus. Aleluia. Preste atenção nisso no evangelho. O evangelho diz assim: olha, você precisa perdoar ele, porque ele precisa do seu perdão. Você precisa valorizar ele. E eu
sempre me perguntei o porquê, Senhor, que o Evangelho quer que eu trabalhe os outros em minha volta, ao invés de trabalhar a mim mesmo. Deixa eu te falar, eu não consigo ser feliz em volta de pessoas que têm atrito comigo, em volta de pessoas que brigam comigo. Então eu saio, em vez de eu me preocupar comigo, eu começo a ajeitar as pessoas que estão em minha volta. Vamos levantar a bandeirinha da paz, vamos ser amigos, vamos levantar a bandeirinha da paz. Aí as pessoas vêm para mim, muitas vezes, dizendo assim: eu quero que tu me faça feliz. Eu viro para a pessoa às vezes e falo assim: deixa eu te falar algo, eu sou só mais um que está procurando felicidade também. Eu sou só mais um que está procurando paz também. Essa pessoa virou para mim e disse assim: cura minha mente. Eu falei: não está. Quando tu fala para mim, sara minha mente, sara meus pensamentos, tu está agindo como se eu tivesse, como se a solução dos problemas da tua cabeça estivesse na minha. E tudo que eu vou fazer aqui é ensinar você a encontrar o que você procura dentro da sua cabeça. Mas é você que tem que achar, é você que tem que procurar, é você que tem que enfrentar, é você que tem que entender isso. Eu preciso trabalhar para que esse agente pensador, esse agente dominador, não domine a minha mente, não domine os meus pensamentos, o meu ser. Aí a pessoa fala assim: pastor Nilson, como é que funciona isso? Existe pessoas que é viciado em pensar. Ele acha que tudo dele só é solucionado no pensamento, que o ser humano não consegue viver sem pensar. Eu vou te explicar 3 momentos na vida de um homem que o homem vive sem pensar. Presta atenção que eu vou falar para você. O homem vive sem pensar no momento em que ele está crendo. Aleluia. No momento em que ele crê. Ele não analisa a situação. Vai dar errado, vai nada. Por quê? Porque eu creio que vai dar certo. Se eu for pensar, eu só creio. Quando o homem está concentrado, ele também não pensa. Quando o homem está dando a atenção para o homem, dando atenção, ele também não pensa. A mente está só recebendo. A mente está só recebendo. Mas a pessoa que vive em torno do pensamento, ele é cheio de razão. Para tudo que ele pensa, ele tem uma razão. Para tudo que ele pensa, ele diz que está certo. Eu tenho razão. Mas olha aí em volta, vai chover ou não vai? Olha, vai chover. Aí chega um cara que tem fé e diz que não chove. Qual que é a minha experiência? Aleluia. Não chove. Aí chega um cara que diz assim: olha, tem 3 anos e meio que não chove. Então hoje não vai chover também. Porque olha para o céu, está tudo lindo. Aí entra um cara que tem fé igual a ele, assim, vai chover. Glória a Deus. Aleluia. Se você quer viver esse homem, se você quer viver essa outra parte, você vai entender que esse agente agressor, esse agente pensante, esse pensante dominador, ele está acabando contigo. Ele está acabando com a tua vida. Tu não usa a fé, tu não usa a crença, tu só usa o pensamento, a razão. Olha, veja se eu não tenho razão. Veja aqui, olha em volta. Sabe que uma das piores coisas que o diabo inventou, ao meu ver,
Eu vou falar aqui, mas respeitando essa classe, foi a imprensa. Moço de Deus, tu é doido. Não por maldade deles, mas eles pegam todas as informações ruins que tem no mundo e colocam numa telinha de televisão desse tamanho e empurra para tu engolir. Aí você passa 2 horas engolindo aquilo. Às vezes a maldade que aconteceu na semana todinha, em todo o país, você olha como se aquilo estivesse acontecendo agora. Você observa aquilo como se aquilo fosse nesse momento. Quando você sai doido. Meu Deus, o mundo vai se acabar. Olha o mundo se acabando. Tu vê o tanto de coisa ruim que está acontecendo. Já acontecia, só não chegar na tua mente. Então o agente pensador, ele é agressivo, ele machuca, ele fere. Então chega um momento em que eu tenho que parar e dizer assim, por aqui não. Presta atenção, por aqui não. Eu preciso parar de achar que vai acontecer do jeito que eu penso e começar a crer. Glória a Deus. Agora tu entende o porquê que Deus diz assim, os teus pensamentos não são os meus? Aleluia. Os meus pensamentos estão acima dos teus? Glória a Deus. O Senhor está dizendo assim, para de ser besta. Por que tu fica ouvindo os teus pensamentos e dizendo que crê em mim? Por que tu fica ouvindo o que tu pensa e tu crê em mim? Você pode achar que essa mensagem ela não é bíblica, mas o apóstolo Paulo, falando sobre esse assunto, ele disse, pegue os teus pensamentos e leve cativo ao Senhor. Aleluia. Não, mas são meus, pertence a mim. Não pertence. Qual é a origem do pensamento, pastor Nilson? Dos pensamentos ruins? O pecado. O que levou Eva a pecar? Se eu perguntasse quem, você diria a serpente. Mas se eu perguntasse o que, você diria a imaginação dela. Ela imaginou. Satanás controlou. Satanás deu o início da linha do tubo do carretel e ela foi puxando. Muitos dos pensamentos que surgem em nossa mente não são nossos, não pertencem a você, não são seus. Eu vou te provar que existem 2 fontes de pensamento diabólicas e que eu preciso tomar cuidado para. Primeiro, os dardos inflamados do maligno. A Bíblia fala que eles são apagados. Se eles são apagados é porque eles são escritos. E onde é que é escrito esses dados? Em nossa mente. A segunda é a própria evolução do pensamento, que surge dentro de nós através da natureza pecaminosa. Aí vou te falar uma coisa. Existem 2 tipos de pessoas na face da terra. Bom, basicamente, existe aquele que é movido pelo pensamento. O pensamento vem primeiro. Depois que o pensamento vem, é gerada a emoção. Ele pensou e ele se emocionou. O pensamento, ele fica só na cabeça. A emoção vai para o corpo todo. Você quer ver uma coisa? Pense bem chupando limão. A sua boca vai encher de água. Encheu de limão, a boca enche de água. Você vai ver que nesse momento os seus pensamentos trabalharam as suas glândulas salivais e levou você a encher sua boca de água. Deixa eu explicar isso para você aqui. É movido pelos pensamentos. Então eu pensei que o monstro vinha, fiquei morrendo de medo. O medo aqui é emoção. Tem umas pessoas que é diferente. Tem umas pessoas que primeiro vinha a emoção. Presta atenção. Primeiro vem a emoção, depois vem o pensamento. Primeiro vem a emoção. Primeiro ele se emociona. Ele vê uma coisa e se assusta. Presta atenção, estou pregando. Ele vê uma coisa e se assusta. Tanto. Depois que ele se assusta,
Ele olhou, viu o monstro. Ele olhou, viu o monstro. Ele se assustou. O monstro está de boca fechada. Ele começa a imaginar o tamanho do dente. Preste atenção. O monstro está aí na sua frente. O monstro é real. Vamos botar que ele seja um leão. Um leão. Mas se ele tiver de boca fechada e você imaginar o tamanho dos dentes além do normal, o que você está imaginando só é cor da sua cabeça. Isso tudo aqui eu estou trabalhando em cima do agente dominador. Eu vou pregar em cima do agente dominador. O que é que os seus pensamentos faz com você para fragmentar a forma, fragmentar o ser, fragmentar a perfeição do ser, a imagem de Deus? Aleluia, Jesus. Deixar você ficar perturbado de um lado para o outro. Quantas vezes você passou uma semana infernal, sua mente lhe jogando de um lado para o outro igual bola de bilhar? Aí você vai para um culto fervoroso, abençoado, você sente a presença de Deus, chora e diz consigo mesmo: agora vai, porque Deus é comigo. Aleluia. Até a hora que aparece o primeiro pensamento perturbador. Aí de novo a forma, ela é desfragmentada, ela é espalhada, e você fica dentro de uma perturbação sem compreender o porquê. Então, quando a Bíblia fala de domínio próprio, quando a Bíblia fala lá em Gênesis para nós sujeitarmos a natureza, dominarmos a natureza, o Senhor não está se referindo simplesmente a animais que estão lá na floresta, mas Ele está se referindo à nossa própria natureza, o nosso próprio ser, dominar a nossa natureza. Aleluia. Desejo, por mais forte que ele seja, ele passa. Glória a Deus. Deixa eu falar para você uma nojeira que existe. Voltando aqui para a questão do estar no lugar certo, com a pessoa certa, fazendo o que quer, estar no lugar que quer, com a pessoa que quer, fazendo o que quer, na hora que quer, constitui a felicidade. Deixa eu te explicar como é que isso acontece aqui. Isso aqui não pode ser confundido com prazer. A felicidade é algo mais amplo, é algo mais contínuo. Mas aí a pessoa, por não entender isso, vamos dizer, ele está no lugar que ele quer, fazendo o que ele quer, com a pessoa que ele quer. Aí ele faz o que mais, pastor Deus? Ele, para ampliar as emoções, ele injeta droga neles. Presta atenção. Para ampliar as emoções, para ampliar as emoções, ele empurra algo neles. Aí as suas emoções ficam afloridas, as suas emoções ficam explodidas. E ele vai e fala assim: meu Deus, que noite foi aquela? E por que eu estou tão vazio hoje? É porque para nós se sentirmos cheios, nós precisamos de consistência. Aleluia, glória a Deus. Para nós nos sentirmos cheios, nós precisamos de firmeza. Nós precisamos de propósitos. Nós precisamos de propósito. Aí ele troca isso por noite de prazer e paga pelo prazer. Deixa eu explicar uma coisa para você. Controle o seu agente dominador. Ele entra na sua vida pelos recalques, culpando todo mundo, culpa todo mundo é errado.
essa pessoa não fazer do jeito que você quer que ela seja feita, que você acha que a pessoa está errada. E na verdade o que está acontecendo é só que essa pessoa não é você. E ela não vai fazer do seu jeito. Ela não é você. O caminho dela não é o seu caminho. Ela não é você. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Deixa eu te falar algo. Se você condena a pessoa que está do seu lado, porque ela não faz as coisas do jeito que você deveria, acha que ela deve fazer, você é mais monstro do que ela. Você é mais dominador do que ela. Preste atenção por esse lado. O agente dominador te domina. Ele não te deixa quieto. E você ainda se vira para as pessoas que estão no seu lado e tenta dominá-los também. Quando ela não faz do jeito que você quer fazer, você zanga com elas. Você fecha seu coração para elas. Você está morrendo. Você está morrendo. E você pergunta onde é que está o Senhor nessa história. Eu vou te falar o que Deus quer que você faça. Presta atenção. Você pode achar que essa mensagem, a fragmentação da forma, ela não é bíblica, mas ela é bíblica. O Senhor fala que nós somos como um corpo perfeito em unidade. O Senhor quer que você fique unido. O Senhor não quer que a sua forma seja fragmentada. Ele não quer que você, quando sai da igreja, que você chega na sua empresa, você é um funcionário. Você chega no hospital, você é um paciente. Você chega lá na escola, você é um estudante. Não! Ele quer que você seja um servo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Um servo de Deus que estuda. Aleluia. Um servo de Deus que trabalha. Que empreende, mas é um servo de Deus. Aqui está a unidade. Eu vou lhe mostrar por quê. Aqui está a unidade. Aqui está a perfeição. Que hora é, Charles? Já? Tá, no instantinho nós terminamos. Vou terminar a mensagem. Vou terminar a mensagem. Vou terminar de pregar ela. Em nome de Jesus Cristo. Vou terminar de pregar. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Louvado seja o teu nome. Eu sei que a mensagem é dura de ser ouvida, mas eu quero que você escute ela, porque ela é para o seu bem. Esse dia eu virei com um rapaz. Eu falei para ele, eu conversando com ele, tratando ele, eu disse, deixa eu te falar, eu não estou preocupado em ser teu amigo. Eu não preciso ser teu amigo, mas eu preciso te fazer ser feliz. Eu preciso te fazer viver bem. Eu preciso te fazer ser servo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu vou terminar a mensagem. Eu sei que essa mensagem é dura, mas eu vou terminar ela. Eu vou terminar ela. Os agentes externos, além do agente interno, que é esse que eu já mostrei para você, os agentes internos. Externos, quem são eles, pastor Deus? As pessoas que estão do teu lado, as pessoas que estão perto de você, as pessoas que falam que você não quer ouvir, que se comportam como você não quer que elas se comportem, que falam para você o que você não quer ouvir. Esses agentes externos, eles contribuem para que o teu agente interno, o agente dominador, mexa contigo, te machuca, te fere. Quem são esses agentes internos? As pessoas que estão do teu lado, os demônios, os espíritos imundos, que ficam em tua volta trabalhando você, ficam em tua volta trabalhando o teu coração. Eu estou pregando. Você catou para lá, basura e andou. De calamaço, pô. De calamaço.
Eu vi um espírito imundo bem aqui na frente, na porta dessa igreja aqui agora, nesse momento, afrontando. Eu vou pregar. Glória a Deus, aleluia. Eu vou pregar. Fiel, Pai, aleluias. Eu sei que o diabo não quer que a gente pregue isso. É para pregar só a bênção, só o milagre, só o Deus vai resolver a minha vida. Que resolver? Você não quer resolver. Eu vou terminar. Aleluia. Aleluias. Arabá. Chorabacotariando cotopá. Presta atenção que eu vou falar para você. Presta atenção. Existe uma forma absoluta, uma forma perfeita. Essa forma ela nunca distrai ninguém. Essa forma é Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nós temos uma partícula dessa forma dentro de nós. Glória a Deus. Ela nunca vai ser fragmentada. Ela vai para o inferno, se for o caso, e vai continuar lá do jeito que é, intacta. Essa forma é chamada de espírito, pneuma, não é o Espírito Santo. Essa forma ela é perfeita, louvado seja o nome do Senhor. Essa forma chamada Deus. Essa forma ela está dentro de nós. Quando nós, através da vida, eu vou terminar, através da vida ela está dentro de nós. Quando nós nascemos, essa forma está dentro de nós. Aleluia. Quando alguém perguntou para Deus sobre essa forma, Moisés vira para ele e fala assim: quem eu digo que tu és? Ele fala assim: ó, eu sou o que sou. Diga que o eu sou te enviou. Quando ele fala o eu sou, ele está dizendo assim: ele é. Deus não existe, ele é. Ele é o que ele é. Escuta, para a honra e glória do nome santo do Senhor Deus vivo e poderoso. O que eu preciso aqui, pastor Nilson? Eu preciso buscar esta forma completa. Eu preciso buscar essa fórmula completa. Eu preciso parar de ficar fragmentado. Na hora que vem uma tempestade, eu sou medroso. Eu sou isso, tem que parar com isso. Tem que ficar em cima daquilo que Deus quer que você fique. Por quê, pastor Nilson? Porque só aí você vai encontrar o que você procura. Glória a Deus. Receber o que você realmente quer. Para você se sentir pleno, para você se sentir pleno, eu preciso me sentir pleno. Mas a única maneira que eu tenho de fazer isso, eu vou explicar para você, não é pensando, é crendo, Glória a Deus. Aleluia, Jesus. é tendo fé. Deus, glória. Amém? Mensagem foi pregada. Glória a Deus. Me perdoe o horário, porque o culto já começou, já quase 8 horas. E a mensagem, eu sabia, quando Deus estava me dando essa mensagem, pessoal, eu disse: Senhor, que mensagem é essa? Eu não vou dar conta de pregar isso não. Eu não vou dar conta de falar sobre isso não. Eu não vou dar conta de pregar sobre isso não, papai. E eu vi o Senhor literalmente me dando essa mensagem enquanto eu estava pregando. Literalmente Ele me dando. Literalmente Ele falando para mim. Literalmente Ele me mostrando. Eu vi o Senhor fazendo isso. Essa mensagem ela durou 54 minutos. Glória a Deus. 54 minutos nós na presença do Senhor. Agora eu sei que essa mensagem foi a mensagem de Deus, porque eu vi o próprio diabo na porta dessa igreja jogando seta para atrapalhar. Não é o caso do meu irmão, entenda, para atrapalhar essa mensagem. Não é o caso do meu irmão, para atrapalhar, tentando fechar essa mensagem. Eu entendi o que o diabo estava querendo fazer. Vamos ficar firmes na presença de Deus. Vamos ficar firmes, vamos ficar de pé, só vamos orar.